Paz do Senhor, meus queridos. Como eu havia dito, vou começar agora uma série de mensagens sobre família, sobre casamento. Desculpa, o vídeo pode estar um pouco escuro, a iluminação aqui não é muito boa. Espero que com o passar do tempo a gente vai melhorando para atender melhor os irmãos. Eu percebo que existe um problema muito grave no meio da sociedade, até no meio evangélico, no que se diz respeito à família, no que se diz respeito a casamento, no que se diz respeito à instituição que Deus criou, que deveria ser o lugar mais prazeroso, mais feliz para o ser humano, que é o seio familiar. Tem encontrado muita dificuldade, muitas famílias têm sido desfeitas, muitos casamentos têm acabado. A gente que pastoreia sabe disso, a gente faz muito gabinete pastoral, a gente ouve muitas pessoas, a gente aconselha muitas pessoas, e a gente percebe que a maior dificuldade do ser humano hoje é conviver em família. Por isso Deus tocou no meu coração trazer essa série de vídeos falando sobre família, que eu intitulei Família de Sucesso ou Casamento de Sucesso. Nós vamos começar falando sobre casamento, e o primeiro ponto que eu senti de falar com os irmãos é a respeito de escolha. Interessante porque em Gênesis, no capítulo de número 2, no versículo 18, Deus ele diz: não é bom que o homem esteja só. Ele diz: façamos uma adjuntora para ele, para que esteja ao seu lado. Ou façamos para ele uma adjuntora idônea para que esteja ao seu lado. Deus então ele faz uma companheira para Adão. Então nós percebemos que o primeiro ponto é entender que não é bom que o ser humano fique sozinho. Não é bom que o ser humano não tenha uma companhia. Mas eu quero começar desmistificando uma coisa. Porque eu vejo algumas pessoas, na primeira crise que tem no seu casamento, na sua família, eles decidem se separar, eles decidem se divorciar. E a primeira coisa que eles alegam é que não era de Deus, porque se fosse de Deus, não teria problemas. Eu quero enfatizar isso. E eu quero já fazer uma pergunta para você raciocinando aí. Será que um casamento, porque ele é de Deus, porque a união foi escolhida segundo o propósito e a vontade de Deus, será que por ser um casamento, de acordo com todo o regulamento da palavra de Deus, ele está isento de problema? Pensa aí bem, será que só existe problema em um casamento que não foi estabelecido de acordo com a vontade de Deus? Pensa mais um pouco aí, mas eu já vou te dar a resposta. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós não estamos no céu. Nós estamos na terra. E lembrando que a gente está na terra, vamos lembrar também das palavras de Jesus. Creio eu que em João capítulo 16, Jesus lá no finalzinho vai dizer: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Então a aflição faz parte da nossa vida aqui na terra. Ou seja, enquanto a gente estiver aqui na terra, a aflição faz parte da nossa vida. Então, voltando para o assunto, será que um casamento de Deus, porque está de acordo com os padrões de Deus, é um casamento isento de problemas? A gente vai ver que não. Deus, ele forma Eva para estar do lado de Adão, e a Bíblia deixa claro, Deus fala: façamos uma mulher idônea, uma mulher que tem uma sabedoria, uma mulher que tem um conhecimento, uma mulher que tenha uma inteligência. Então, as dificuldades não surgiram porque Eva era uma pessoa ignorante ou não tinha conhecimento, nada a ver. A Bíblia diz: façamos uma mulher idônea, uma companheira idônea, uma adjuntora idônea, alguém que tem sabedoria para ajudar, para aconselhar. Mas é interessante porque ao decorrer da história a gente conhece, mas aqui eu não vou falar de queda e de pecado, embora o assunto entre, falando sobre família. Deus dá uma ordem para Adão, e com certeza ele passou para Eva, que eles não poderiam comer da árvore do fruto proibido. Alguns dizem que é maçã, mas a Bíblia não diz qual fruta era,
né, o fruto proibido, a árvore da ciência, assim Deus a chama, do bem e do mal. Eva come dessa fruta e ela também oferece ao seu esposo. E nós vemos que ali começa a primeira crise conjugal, porque quando Deus ele aparece para Adão e diz: Adão, comeu do fruto que eu disse para você não comer? Ele diz: foi a mulher que o Senhor me deu, foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu do fruto e eu comi. Né? Adão ele transmite a culpa pelo seu ato para sua esposa, e a sua esposa, quando Deus chega para ela: mulher, comeu da fruta? Deus olha para Eva e diz: comeu da fruta que eu disse para vocês não comerem? Ela diz: não, foi a serpente. Ali começa a primeira discórdia familiar, a primeira intriga familiar, a primeira discussão familiar. E interessante porque eles vão culpar a Deus. Adão diz: não, foi a mulher que você me deu, né? A mulher que você me deu, Deus, que me trouxe esse problema. E ela vai dizer: não, foi a serpente que o Senhor criou, que me trouxe o problema. Então, ainda hoje, os casamentos enfrentam crises e normalmente as pessoas elas querem culpar quem não tem culpa, né? Alguns dizem: a culpa é do filho. A culpa é do teu filho. O filho até passa a ser do outro, não de si também, né? Do casal. É o teu filho, a culpa é do teu filho. Ele cria os problemas e isso traz discórdia para nós. Não, o problema é a falta de dinheiro, é a vida financeira. Não, o problema são os seus amigos. Não, o problema é que você tem muito tempo para isso, para aquilo, é o teu ministério. Enfim, um casamento, quando ele não segue as bases da palavra de Deus, e quando eu falo isso falando de obediência à palavra de Deus, ele sempre vai ser envolto por crises. Enquanto Adão e Eva, e Adão obedeciam ao mandamento de Deus, eles estavam livres desses tipos de problemas. Não havia discórdia, não havia desentendimento, não havia crise, até que eles desobedeceram à palavra de Deus. Então a primeira coisa que eu quero que você já entenda, vai ser uma série de mensagens, que um casamento, mesmo que de Deus, tem problema. Eu vou repetir, apenas para que você não desista do teu casamento, achando que porque o teu casamento tem problema, quer dizer que não foi Deus que uniu você e a sua companheira, o seu companheiro. Né? Deus uniu Adão a Eva e ainda assim começou ali uma crise. A Bíblia diz que a crise piora, porque à medida que o pecado entra, tem as suas consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a Bíblia diz que tudo que o homem semeia, ele colhe. A partir daí, a Bíblia diz que eles têm 2 filhos. Nós conhecemos a história, Caim e Abel. Né? Caim mata Abel, e agora surge uma crise ainda maior. A Bíblia não entra em detalhes, mas você imagina a angústia daquele casal, Adão e Eva, após terem perdido um dos seus filhos amado, e pelas mãos de um próprio filho que agora se torna um fugitivo, um homicida. Você imagina a angústia que está nos seus corações, sem contar no complexo de culpa, porque com certeza Adão, como também Eva, se sentiu culpados pelo fato de eles terem desobedecido à voz de Deus. Não havia morte, nem era para ver. Não havia pecado, nem deveria haver. Não teria as consequências que agora eles estavam vivendo se eles não tivessem pecado. Então você imagina que o relacionamento entre os dois ficou muito abalado. Mas a Bíblia diz que depois do passar de anos, eles têm novamente filhos, e um filho chamado Sete que volta a adorar o Senhor. Então você percebe que a crise ela faz parte da humanidade e da família e do casamento desde o primeiro casal. Então a questão não é: eu vou construir um casamento sem problemas. Eu vou construir um casamento sem dificuldades. Não existe um casamento sem dificuldades. Não existe um casamento sem problemas. Não existe um casamento sem lutas. Não existe um casamento que não venha a acontecer discórdias, desentendimentos, desavenças, crises. Né? Isso faz parte, porque, como diz os antigos, 2 cabeças, 2 mundos. São 2 pensamentos diferentes, são gostos diferentes, são vontades diferentes,
são pensamentos diferentes, então tudo isso dificulta o relacionamento, como em qualquer tipo de união, seja casal, seja de amigos, né? Até de companheiros de trabalho. Todo relacionamento é complicado, é difícil, porque os seres humanos são difíceis de lidar, porque eles têm as suas peculiaridades, cada um é diferente do outro. Então nós percebemos, a primeira coisa que a gente entende é que todo casamento vai ter crise. Então o que eu posso fazer para diminuir essas crises? Seria a pergunta mais cabível. O que eu posso fazer para ter um casamento com menos crises, com menos lutas, com menos dificuldades? A primeira coisa é a escolha. E quando eu falo de escolha, eu não quero espiritualizar demais, porque a gente percebe que quando a gente fala assim, não, eu estou esperando o Senhor me dar um varão, estou esperando o Senhor me dar uma varoa, né? E se Deus te der, assim, vamos fazer de conta que Deus, ele pega agora uma esposa para você, coloca numa caixa de presente e te dá, ou pega um esposo, coloca numa caixa de presente e te dá, né? Quando tiver o primeiro problema, a primeira luta familiar, a primeira discórdia, o que você vai dizer? Não, eu não vou dizer nada. Lembra do que Adão disse? A mulher que o Senhor me deu, que me fez pecar contra o Senhor. É exatamente isso que você vai dizer. Se Deus ele coloca na tua porta um varão, uma varoa, no momento que você tiver a primeira crise, as primeiras dificuldades, você vai dizer assim, a culpa é sua. E é por isso que Deus nos deu o direito de escolha. A Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, o mesmo texto de Gênesis 2, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne, né? A partir daí, nós percebemos que há uma responsabilidade minha de tomar uma decisão, de escolher alguém para mim. Tanto que Jesus disse, em relação a essa questão de crises, se alguém quiser viver sem crises, se alguém quiser viver sem ter que prestar contas, né? Porque muitas pessoas passam porque tem dificuldade de prestar contas. Se você casou, você tem que prestar contas. Se você não gosta de dizer para onde você vai, se você não gosta de ter seus movimentos limitados, porque isso é normal de um casamento, né? O solteiro sai a hora que quer, chega a hora que quer, entre o casamento não existe isso, né? Se você não quer ter dificuldade, porque o solteiro ele pode ficar horas sem se alimentar, mas o casado, ele, principalmente o homem, tem que trazer o alimento para dentro de casa, o sustento para sua família. Se você não quer ter alguém porque você seja responsável por ela, então Jesus ele também disse isso em Mateus, disse que era melhor não se casar. Jesus ainda disse que muitos nasceram eunucos, né? Outros, os homens os fizeram eunucos e outros assim mesmo se fizeram eunucos. Eu não vou entrar em detalhes. A gente sabe que eunuco era alguém que não podia se relacionar com mulheres. Jesus disse, alguns nasceram assim, nasceu sem a aptidão sexual. Outros os homens o fizeram, porque era normal na época, os homens castravam, né, seus escravos e colocavam para servir as suas companheiras, suas esposas, né? E outros se fizeram eunucos, ou seja, decidiram não ter ninguém. Hoje a gente chama de celibatário, né? Alguns se fizeram celibatários, como hoje alguns ainda se fazem, né, para não se relacionar, né? Essa é uma opção para se alguém não quer dificuldade de relacionamento. Mas se não é o caso, se você quer se casar, se você quer ter uma companheira, um companheiro, então dificuldades, desentendimentos, complicações fazem parte de um relacionamento. Isso o próprio Jesus disse, né? E Paulo ele vai confirmar isso dizendo, bom é o solteiro, porque o solteiro tem cuidado com as coisas de Deus. Está lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7. O solteiro, a grande obrigação dele, o dever dele seria fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. Só que Paulo vai dizer, mas o casado não, a responsabilidade dele maior é cuidar da sua família, alimentar a sua família, ser o sacerdote da sua família, cuidar espiritualmente, moralmente, intelectualmente, suprir as necessidades e proteger a sua família. Então, o solteiro tem mais tempo para as coisas de Deus. O casado já tem que dividir esse tempo para cuidar das coisas de casado, de cuidar da sua família. Então, nós percebemos que a Bíblia te dá as duas opções, né? A opção de você decidir ficar sozinho sem pecar. Lembrando que o sexo fora do casamento é pecado.
Lembrando que o sexo fora do casamento é chamado de fornicação antes de casar e o extraconjugal adultério. A Bíblia condena veementemente. Então, se alguém quer ficar sozinho, teria que ficar sozinho, sem ter nenhum tipo de relacionamento sexual, nada de beijinho, nada de abraço, ficar sozinho mesmo, sem se relacionar com ninguém. Então, um dos discípulos, quando Jesus falou a respeito disso, falou assim: então isso é muito difícil, não é muito difícil, porque ele está dizendo, é difícil ficar sozinho, mas também é muito difícil ficar casado, porque Jesus disse assim, Moisés deu carta de divórcio, permitiu o divórcio por qualquer causa, mas eu vos digo que, se não sendo em caso de adultério, né, não existe divórcio. Eu estava dizendo, divórcio só se o teu cônjuge te trair. Caso isso, o divórcio não é de Deus, não é bíblico, não é a vontade de Deus, né? Por mais que aconteça por outros motivos, Paulo também diz isso, por dureza de coração, Jesus também diz, por dureza de coração, não é a vontade de Deus, e com certeza tudo que não é de acordo com a vontade de Deus a gente vai prestar contas naquele grande dia. Então, se eu me separo, se eu me divorcio por uma causa que não seja nobre, que não esteja de acordo com a vontade de Deus, eu vou prestar contas um dia. Então, um dos discípulos, acho que creio que foi Pedro, disse, então esse negócio é muito difícil ficar casado, porque tem as crises todas e nós temos que aguentar. Sim, é por isso que eu costumo dizer sempre, ninguém vai te obrigar a casar, é uma decisão sua. Então, se você decidiu casar, a primeira coisa é a escolha. Vou compartilhar com os irmãos um pouquinho da minha experiência. Quando eu, aos meus 15 anos, resolvi me relacionar, eu já era evangélico, já era cristão, já tinha experiência com Deus, já era batizado do Espírito Santo com alguém, mas eu não tinha conhecimento de relacionamento. Eu me relacionei com alguém, deu muito errado e eu acabei me desviando da presença de Deus. Deu muito errado. Mesmo eu tendo 15 anos de idade, deu muito errado mesmo, né? Mas não vou entrar em detalhes. Né? E eu acabei me afastando da presença de Deus. Aos 21 anos, quando eu voltei, poucos meses depois, o Senhor falou comigo que tinha uma obra comigo de pastorado, como hoje, pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem cumprido essa profecia na minha vida, e Deus me colocaria uma varoa no meu caminho. Mas conforme eu falo sempre, Deus ele pode até preparar alguém para você, mas a escolha é sua. E na igreja onde eu congregava, em algumas igrejas perto, apareceram alguns jovens, todas cristãs, todas de Deus. E agora? Como que eu escolho? Como saber quem é de Deus e quem não é? Bem difícil, não é verdade? E eu lembro que eu li a história de quando Abraão mandou o servo dele buscar uma esposa para Isaac. E ali fizeram um voto, falaram assim, a jovem que tira água do poço, né, de beber, para mim, para os meus homens e para os camelos é essa. Né? Algo bem difícil. E aquela jovem fez isso. E eu também fiquei com uma dúvida, falei, como que eu vou saber qual é a jovem que Deus preparou para a minha vida? Se eu escolher errado, eu me desviar de novo, der tudo errado de novo, eu acabar com o meu ministério de novo, né? Cair no pecado, desgraçar minha vida. E eu fiz um voto com Deus também. Mas sabe o que é interessante? Porque Deus ele não pula princípios. Como assim? Deus não vai te dar alguém que você não ame, que você não goste, que você não tenha afinidade. Não existe isso, né? Deus me deu uma mulher que eu não suporto, né? Mas Ele me deu. Não existe isso. Deus me deu uma mulher que eu não sinto nada por ela, mas Deus me deu. Porque tem pessoas que se confundem em relação a isso. Então, no final das contas, tinha 3 jovens da igreja que eu, não vou dizer que eu tinha um sentimento, mas eu tinha uma afinidade, né, com elas. E eu, a princípio, comecei a, por mim mesmo, fazer minhas próprias escolhas. Primeira coisa que eu decidi, a jovem que mais frequenta a igreja. Né? Obviamente, a jovem que mais frequenta a igreja. Enquanto as outras estão na zoação, nas brincadeiras, a que mais frequenta a igreja. Principalmente a que mais frequenta trabalhos de ensinamento e oração. Quando eu cheguei nesse ponto, diminuiu para 2. Ficou mais fácil. Uma jovem que seja obediente, né, ao seu pai, à sua mãe, seus tios, né, que seja responsável, que seja trabalhadora. Quando eu cheguei nesse ponto, né, ficou em 2, né, mas já ficou a balança pendendo mais.
Depois eu pensei em temperamento. Olha, eu sou um cara sanguíneo. Se eu me relacionar com uma mulher sanguínea, não vai dar muito certo. E aí eu percebi que um era mais sanguíneo, a outra era mais tranquila. Eu falei, com certeza, a mais tranquila. Então, ó, uma jovem temente a Deus, de oração, que amasse a palavra, obediente aos pais, aos tios e que fosse trabalhadora, entendeu? Primeiras escolhas, se você quiser, você anota, dá pausa e anota aí. Né? Quando eu falei tudo isso, e um dia numa condução e no trabalhar, eu orei ao Senhor, falei, Senhor, para mim que não haja dúvidas, para mim não me confundir e me perder novamente, que a jovem tira um versículo, e eu pensei para que o adversário não soubesse, não sabe o que a gente pensa, a jovem que tirar o versículo para mim, a vara que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Eu creio que é essa que o Senhor preparou para a minha vida. Adivinha? Exatamente. A jovem que eu havia escolhido segundo todos os padrões que a palavra de Deus já me dá. Né? Como o jovem purificará o seu caminho? Aquele que observa de acordo com a tua palavra. Uma jovem que estava de acordo com a palavra, eu já havia escolhido. Foi a jovem que uma semana depois trouxe o versículo para mim. A vara que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Hoje nós já estamos casados há 18 anos, há pouco tempo ainda, mas já estamos casados há 18 anos. Tenho um filho de 13 anos, planejamento familiar, né? 13 anos, né? E servimos a Deus junto. Agora, como eu disse, eu não vou te dizer que porque Deus preparou tudo, não teve dificuldades, não teve lutas, não teve desentendimento, não teve crise, porque isso faz parte do casamento, né? Isso é normal, mas as coisas diminuem a partir do momento que você escolhe de acordo com os padrões da palavra de Deus. Né? Quando nós escolhemos de acordo com os padrões da vontade de Deus, quando nós oramos para que Deus confirme a nossa escolha antes de a gente tomar uma decisão, porque é interessante que tem gente que ora, Senhor, me dá uma esposa, me dá os sinais, né? E só que ele já escolheu alguém. Deus não trabalha dessa forma. Né? Antes de tomar qualquer decisão, escolha, primeiro siga todos os regulamentos da palavra. Você já teve certeza pelos regulamentos da palavra? Agora você ore e espere a resposta de Deus. Então o primeiro ponto é a escolha. Faça uma boa escolha para que você não venha sofrer mais tarde. Né? Depois a gente vai falar sobre outros assuntos, mas vamos ficar com a escolha por enquanto. Que Deus ele te abençoe, que você siga esses regulamentos e que você entenda uma coisa. Não existe um casamento perfeito. Não existe um casamento sem lutas, sem dificuldades, sem desentendimentos, sem crises. Né? Mas um casamento que é constituído de acordo com os padrões de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a direção de Deus, né? Em oração, ele tende a ser mais fácil, né, a dar certo, né? Mas a gente vai ver nos próximos vídeos o que mais podemos fazer para que o casamento aconteça e flua de acordo com a vontade de Deus. No próximo vídeo a gente vai falar sobre as crises que enfrentamos no casamento e como superar cada uma delas. Que Deus te abençoe, fique conosco. Não esquece de aí embaixo dar o clique, né, no botãozinho vermelho, se inscrever no canal, né, de curtir nossos vídeos e ver nossos vídeos. Assim você vai estar nos incentivando a estar gravando outros vídeos para edificação dos irmãos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz. Deus te abençoe.